E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu li um artigo, recebi uma mensagem de um médico professor em São Paulo chamado Arnaldo Lichtenstein. Ele sempre, quando dá aula para o 4º ano de medicina, ele diz que pergunta aos alunos o que eles acham que é a causa principal da confusão mental do idoso. E sempre os alunos citam uma coisa, outra e outra, e depois ele vai dizer, não, existe uma causa principal que é a falta de água. A falta de água é fundamental. O idoso começa a ficar desidratado. O problema da desidratação não é só quando está claramente desidratado ou não. O problema da desidratação é também nas fases intermediárias. Uma das primeiras áreas a serem atingidas pela desidratação ou semidesidratação é a cabeça. A cabeça começa a não funcionar direito porque o idoso não se hidratou convenientemente. E isso é interessante, o idoso passa a não sentir necessidade da água, não ter iniciativa de buscar água ou preguiça. O idoso sentado lá no sofá da sala na frente da televisão, passa muitas horas, ele sabe, até sente alguma sede, mas como dá trabalho se levantar, se ele está sozinho lá na cozinha, buscar água, ele deixa passar. O idoso facilmente fica sem beber líquidos e isso é um problema, começa a afetar a cabeça dele. É um problema seríssimo da terceira idade, o idoso sofre. Bom, existem muitas preocupações no mundo com o idoso. O Japão tem um verdadeiro batalhão, uma quantidade enorme de pessoas com mais de 100 anos de idade. Todas as técnicas e recomendações de alimentação, cuidados de saúde, estão fazendo as pessoas viverem mais. O Japão tem muita gente. Há anos e anos atrás, eles tinham mais de 20 mil pessoas. Hoje, esse número deve estar em 50 mil para 100 mil pessoas com mais de 100 anos de idade, inspirando cuidados imensos, um idoso nessa idade. No Brasil, a terceira idade é considerada a partir de 60 anos e muitos nessa idade já estão aposentados, mas a longevidade está aumentando. Longevidade é um conceito médio, meio esquisito. Eu não concordo com muita coisa aí das estatísticas, não. Essa tábua de longevidade que, inclusive, o INSS usa para, na Previdência Social, calcular a média da longevidade das pessoas e poder fazer os cálculos de aposentadoria. Mas o fato é que está aumentando. Hoje no Brasil já se aproxima de 75 anos a idade média. Mulheres já devem estar por volta de 77 e homens por volta de 73 a média. Na média já está se aproximando de 75 anos de idade. E isso é um problema da Previdência, porque a matemática não fecha. Se a pessoa se aposenta com 55 e vai viver mais de 75, ela vai ficar mais de 20 anos, dependendo do governo. Inicialmente, existem pessoas que estão contribuindo para isso, mas a população está envelhecendo rapidamente e é muita gente que está aposentada e cada vez menos pessoas e empresas contribuindo para a Previdência. Daí a necessidade de uma reforma, e eu sempre digo que essa reforma vai acontecer direta ou indiretamente de um jeito ou de outro. Tem que reduzir o número de aposentadorias, o valor de cada aposentadoria e, infelizmente, eles vão reduzir com critérios injustos.
como estão querendo fazer no Brasil, diminuir aí o salário do aposentado, enquanto mantém as mordomias dos altos cargos do governo. Isso é triste demais. Mas, infelizmente, eles vão fazer isso acontecer, porque não existe dinheiro para tudo isto. Mas eu quero falar de um outro aspecto sobre o idoso. Então, o problema de previdência é porque o idoso vai ficar muito tempo aposentado, e tem gente que aposenta com 55 anos, o presidente Michel Temer já se aposentou com 55 anos, tem gente que vive até 95, então vai ficar 40 anos aí fazendo o quê? Recebendo do governo, mas gastando também, às vezes, do próprio governo para manter a saúde. São exames, são exames médicos, são consultas médicas, tratamentos médicos que às vezes vão custar caro para os cofres públicos, porque o idoso que não se cuidou, e é muito comum no Brasil isto, vai dar muitos problemas de saúde, vai pesar muito para o resto da sociedade. O Brasil era, no passado, no meu tempo de juventude, o país jovem da juventude. Hoje já é um país altamente envelhecido. A natalidade está diminuindo muito, nascem poucas pessoas, as escolas estão ficando com vagas sobrando, os governos estão juntando 2, 3 escolas porque elas estão ficando vazias. Não tem mais crianças e jovens, tantos quantos havia antigamente. E existe muito idoso. Isso é um problema no mundo todo, mas no Brasil está se agravando muito. Mas eu quero focalizar uma reportagem que eu achei muito interessante na Inglaterra. A primeira-ministra, quem manda na Inglaterra, Theresa May, criou agora uma secretaria, um ministério, seria no Brasil o Ministério da Solidão. Ele tem o nome de secretaria. Tem uma secretária nomeada, Teresa Crouch. Ela tem 42 anos de idade, muita animação, disposição, e ela chama isso de um desafio geracional e diz que já atinge, na Inglaterra, que não tem uma população tão grande assim, já atinge 9 milhões de pessoas. E já havia um comitê da solidão, mas agora há um cargo de nível ministerial. E o desafio é estabelecer uma estratégia para combater o problema. E o problema é sério. Eles estão fazendo levantamentos e constataram na Inglaterra que o impacto negativo da solidão sobre a saúde do idoso equivale a fumar 15 cigarros por dia. Ou seja, o idoso que fuma 15 cigarros está igualado ao idoso que está na solidão. Bom, mas o problema da solidão está se agravando rapidamente, porque a Inglaterra é um país frio. A mesma coisa é na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, na Holanda. Esses países, o idoso fica literalmente abandonado pela família. E a partir de 75 anos de idade na Inglaterra, mais da metade dessa população não fala com ninguém. Vive isoladamente, vive solitariamente. Alguns desses passam semanas ou meses sem nenhuma interação com qualquer pessoa. Eu me lembro das minhas filhas quando viajaram uma vez para a Europa, estavam na Alemanha e elas estavam no trem. A cabine do trem tem em geral 6 ou 8 lugares e elas puxaram conversa com uma outra moça, eram só as 3, puxaram conversa com uma outra moça, era uma enfermeira e ela embarcou na conversa e conversou e tal. No final, quando ela se despediu, muito emocionada, chorando, ela agradeceu pelas duas terem dado confiança para ela, terem conversado, porque ela passa semanas e semanas sem conversar uma palavra com outra pessoa, e era nova. Os idosos mais solitários ainda. Isso está gerando problemas seríssimos na Inglaterra, pelo que criaram um Ministério
da solidão, principalmente para pessoas idosas. Não só, mas principalmente para pessoas idosas. E eles já têm um fundo milionário para ser usado para criar uma estrutura contra a solidão dos britânicos no futuro. Ou seja, dos impostos, das contribuições de todas as pessoas, eles vão compor um fundo, porque no futuro eles vão precisar de utilizar esse fundo para suprir a sua própria solidão. Na Suécia, as pessoas pagam para a sua velhice, porque, em geral, é muito triste isso, na Suécia, a esmagadora maioria dos idosos fica longe da família. A família não quer saber de idoso. Então, cada pessoa na sua fase adulta contribui com uma quantia alta até para compor a sua aposentadoria. Na verdade, estão pagando por um asilo governamental na sua idade avançada, até morrerem. E eles vivem muito, mas isolados. E nesses asilos, um filho meu que morou irmão meu morou na Suécia, disse que eles têm ali nos asilos todo o conforto possível, o que há de melhor em eletrônica, em conforto. Eles só não têm uma coisa: companhia. São idosos totalmente solitários. Isso é um problema seríssimo na Europa, mas que vai chegar a outros lugares também. Então, eu diria que o idoso no Brasil, nesse aspecto, está numa situação melhor, porque os idosos vivem no meio dos outros, da família. É claro que as famílias não tratam tão bem assim os idosos, na média é assim. E, no entanto, eles acham vizinhos com quem falar. Quando moram em comunidades, aí tem sempre muito vizinho, arranjam confusão, batem boca, mas isso é bom para romper a solidão deles. Então, problema de ter com quem falar, os idosos no Brasil, na maioria, não tem. Mas acontece que na classe média tem. Existe muita gente aposentada na classe média, em Copacabana, por exemplo, milhares e milhares de idosos largados, isolados, sozinhos nos seus apartamentos, passando muito tempo sem ver ninguém, sem conversar com ninguém. E agora, com a insegurança, mais gente ainda está se trancando, não só na terceira idade, está uma situação muito difícil. E eu acrescentaria ainda outros problemas para o idoso: a vida sedentária. Quando minha mãe fez 70 anos de idade, eu brinquei com ela, mas brinquei sério. Mãe, a senhora veja, se arranja o que fazer, porque a senhora não vai ficar 30 anos à toa. Quando ela fez 80 anos, eu repeti: mãe, vê se a senhora arranja o que fazer, porque não vai ficar 20 anos à toa. Ela só respondia assim com uma risadinha. Quando fez 90 anos já não deu para fazer a mesma coisa, ela já está com 92. Não sei quando é que ela vai partir. O estado clínico geral dela é bom, mas aí a cabeça já com Alzheimer, consequência de sedentarismo, não ter uma coisa objetiva que fazer. Quando a gente está ocupado com a obra de Deus, a gente se empenha, mesmo idoso. O Billy Graham já está com perto de 100 anos de idade e continua em atividade. Dr. Shed, aqui no Brasil, viveu muitos anos em atividade o tempo todo. O pastor Enéas Tonini passou dos 100 anos de idade em plena atividade. Bom, eu diria que o sedentarismo é muito prejudicial. A gente tem que arranjar o que fazer. E os filhos, as igrejas devem procurar arranjar trabalho para os idosos. Devem as igrejas promover reunião da terceira idade. Isso é bom. Atividades para o povo da terceira idade, principalmente igrejas onde os membros moram perto. Tem que arranjar atividade, reunião para a terceira idade. As igrejas têm que fazer isso. E eu
coloco aqui minhas mãos na palmatória também, porque muitas vezes, ocupado com tantas coisas, a gente não pensa nisso. Mas tem que pensar, o idoso precisa de células, de reuniões especiais para idosos. Na terceira idade tem que arranjar trabalho para não ficarem à toa, não sofrer da solidão, não sofrerem espiritualmente pela não produção de frutos e para conseguirem resistir pelo menos um pouco à tentação de ficarem na frente da televisão, que é o destino maligno para muito idoso, cristão inclusive. Mas que Deus nos livre desses males da terceira idade, da solidão, e que os cristãos encontrem trabalho, não fiquem à toa, precisam de se movimentar, fazer alguma ginástica, algum exercício, e nada melhor do que visitar, para ir orar, evangelizar. Os idosos têm que se ocupar também. A parte física eles precisam de muita água, de um bom sono, de se alimentarem bem, mas principalmente de atividades espirituais. E as igrejas têm que arranjar atividades espirituais para os idosos. Caso contrário, eles vão sofrer bastante e, em consequência, seus familiares também.